Aumentou o número de mulheres que decidiram investir no próprio negócio. Metade das mortes de jovens entre 10 e 24 anos em países do continente americano poderia ter sido evitada. 33% das pessoas na América Latina preferem pratos congelados. O descarte regular de resíduos sólidos pode trazer benefícios. Belemense deve pagar mais pelo pescado. No Dia Internacional das Mulheres, o que comemorar? Na entrevista de hoje vamos falar sobre doença autoimune. E no bate-papo musical, o trabalho da cantora Gabi Nascimento. Quem não te quer sou eu, meu coração dilacerou e tudo se perdeu. Hoje é sexta-feira, 8 de março, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o Dia Internacional da Mulher, empreendedorismo e o gerenciamento delas no mercado de trabalho. Nos últimos 14 anos, o número de mulheres que decidiram investir no próprio negócio aumentou 34%, uma forma que o público feminino encontrou de contornar o desemprego e garantir autonomia financeira por meio da aptidão e do planejamento. Conseguir ou tentar fazer algo muito difícil, colocar em desenvolvimento, realizar. Esses são alguns dos significados de empreender que encontramos no dicionário. Para a Soraya, foi uma oportunidade de se tornar dona do próprio negócio. Eu iniciei a loja virtual com acessórios e depois, quando eu comecei com colocar os bores, na verdade, os próprios clientes me perguntavam se tinha loja virtual, se tinha outras peças, se iria chegar. Então, isso tudo foi me motivando, me incentivando a fazer o espaço, a colocar peças, roupas. Assim como ela, muitas mulheres decidem fazer o mesmo. De acordo com o levantamento realizado pelo Sebrae, mais da metade dos negócios abertos em 2016 foram fundados por mulheres. Uma tarefa que exige dedicação. Primeira coisa é que ela busque uma área que seja de acordo com as suas habilidades naturais. Então é muito importante que você busque algo que você gosta de fazer, não só pelo mercado, o mercado também é importante, é um outro fator que você tem que olhar, mas uma coisa que você gosta de fazer para que depois você consiga se desenvolver, trabalhar melhoria contínua no teu negócio. Então é muito importante que você se desenvolva nisso, e que você busque algo que você é apaixonado, que você tem habilidade ou você procurar desenvolver essa habilidade por meio de capacitação, seja capacitação na área de gestão de marketing, finanças e também na capacitação pessoal. Algo que pode ajudar as empreendedoras no país a enfrentar as dificuldades de manter o próprio negócio. Como não era ainda o segmento que eu tinha definido, eu não fiz um planejamento e me defini, eu vou abrir uma loja de roupa, então eu tive que pesquisar muito. Estudar, eu dormia muito tarde pesquisando, outras lojas, referências e, conhecer tecido, o que está na moda. Então, eu acho que, na verdade, não foi uma certa dificuldade, mas eu tive que aprender a lidar com essa parte de confecção, Eu não acredito que não tenha sido dificuldade, grande. E, um medo, Isso porque o empreendedorismo feminino tem algumas especificidades. Primeiro, a maternidade, muitas mulheres, empreender, conciliar as tarefas do negócio com a maternidade, com as outras atividades. Então, essa necessidade também que a mulher tem de distribuir as tarefas, muitas vezes a mulher também puxa para si, e é importante que haja essa parceria com pessoas da família, com outras pessoas que possam ajudar essa mulher a empreender. Então esse é um grande desafio que a mulher enfrenta. Ao todo, o país conta com 5.693.000 empreendedoras, 12% delas atuando no setor da indústria, 55% no setor de serviços e 33% no setor de comércio, que tem trazido resultados satisfatórios para a Soraya. Retorno, eu tenho bastante, graças a Deus, porque eu invisto também em parcerias, sempre tá divulgando a loja, porque está começando. E como eu sempre falo, retorno não estou tendo nenhum. Mas porque a gente, não estou tirando nada para mim. Mas compensação, retorno financeiro, muito mais, do que eu ganhava no emprego, Uma das vantagens de investir no ramo da confecção, que está entre os nichos de mercado em crescimento no país. Olha, a gente tem muitas tendências na área de moda, Então a área de moda é uma área que cresce muito, a área de beleza,
né? A área de desenvolvimento pessoal também é uma área que cresce muito. Então a gente tem aí várias áreas crescendo, agora a economia está se aquecendo novamente, né? Então aí uma tendência de crescimento em várias áreas. Que aumenta as expectativas da Soraya com relação à sua loja. Muitas coisas me vêm na cabeça. É assim, já pretendo, né, procurar já com calma um ponto fixo para abranger outros públicos, não só os das redes sociais, porque os meus clientes, as minhas vendas todas, elas são pela internet, as pessoas me conhecem pela internet. Então eu pretendo já abranger públicos da rua, pessoas que passam de carro, enfim. Uma boa notícia para o combate à violência. Foi autorizada ontem a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Pará, que vai atuar na região metropolitana de Belém em apoio no combate à criminalidade. A Força Nacional vai atuar nas ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense nas atividades e nos serviços essenciais à preservação da ordem pública e segurança das pessoas e do patrimônio. De acordo com a portaria 198, divulgada no Diário Oficial da União, o contingente será disponibilizado conforme o planejamento definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e os agentes ficarão nos estados durante 90 dias, com possibilidade de prorrogação desse prazo. Um relatório recente da Organização Pan-Americana da Saúde, que analisa informações sobre a saúde dos jovens das Américas, mostrou que a metade das mortes de jovens entre 10 e 24 anos em países do continente americano poderia ter sido evitada. As 3 principais causas das mortes, segundo o relatório, são os homicídios, os acidentes de trânsito e os suicídios. O relatório analisou a saúde dos jovens das Américas entre os anos de 2010 a 2018. O relatório registra que a taxa de mortalidade de jovens na região é maior entre os homens. O homicídio é a maior causa e matam a cada ano 45 mil jovens. A maioria dos casos envolvem armas de fogo. A taxa de suicídio também é preocupante. São cerca de 12 mil suicídios a cada ano na faixa etária entre 15 e 24 anos. Em relação ao trânsito, os condutores jovens têm até 10 vezes mais possibilidade de se envolverem em acidentes do que os adultos. Todos os anos, aproximadamente 30 mil jovens perdem a vida no trânsito das Américas. O Ministério Público Federal concedeu um novo prazo de 5 dias para que sejam enviados informações e documentos sobre o plano de emergência na barragem de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. Os ofícios foram enviados para a Presidência da Norte Energia e para a direção da Agência Nacional de Energia Elétrica. Em nota, a Norte Energia informou que vai se manifestar nos prazos legais estabelecidos. Após as vistorias na Volta Grande do Xingu, o MPF solicitou os documentos no prazo de 24 horas. Mas, segundo o Ministério Público, a empresa somente emitiu uma nota pública afirmando possuir um plano de segurança de barragens e um plano de ações emergenciais. A doença autoimune ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói tecidos saudáveis do corpo por engano. E para manter a energia do corpo e a saúde, os pacientes acometidos pelas doenças precisam manter uma alimentação balanceada, abrindo mão de alimentos com poucos nutrientes. E para falar sobre esse assunto, Priscila Pinheiro conversou com o nutricionista Fernando Leite. Isso mesmo, no nosso quadro de nutrição desta semana nós vamos falar sobre alimentação para pessoas que têm doenças autoimunes. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é o nutricionista Fernando Leite. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Fernando, de modo geral, qual é a alimentação adequada para essas pessoas que têm algum tipo de doença autoimune? Oi. Primeiramente, quando você fala de doença autoimune, você tem que lembrar que existem vários tipos. Então, falar que existe uma alimentação específica não é correto. Então, nós temos vários tipos para vários tipos de doenças. E a gente tem que pensar que a nutrição, nesse caso, ela funciona como um tratamento complementar. A pessoa vai estar fazendo o tratamento principal para a doença e a nutrição vai estar em segundo plano, atuando para melhorar alguns dos sintomas que sejam possíveis de melhorar. Fernando, qual a doença mais comum? Hoje em dia, uma das mais comuns que a gente tem visto em consultório
e muito no dia a dia, a doença celíaca, onde a pessoa tem uma dificuldade da degradação do glúten e acaba que ela não pode comer nada que contenha glúten. E hoje em dia sabemos que a alimentação mundial é baseada em produtos à base de trigo, cevada, aveia. Então, necessariamente, o tratamento de uma pessoa que tenha doença celíaca será a retirada total desses alimentos que contêm glúten. No caso, seria o trigo, a cevada, a aveia. São alimentos que contêm glúten. Esse seria um bom tratamento para uma pessoa celíaca. Os nutricionistas falam sobre um protocolo alimentar, mas cada pessoa deve seguir uma determinada dieta. Então é importante que essas pessoas que têm algum tipo de doença autoimune procurem um profissional de nutrição? Sim, é necessário cada uma das pessoas que tenham um problema, como eu disse anteriormente, é um problema que é necessário um estudo. Então cada pessoa vai ter que ser baseada na sua alimentação, na sua necessidade e no tipo de doença autoimune que ela vai ter. Uma doença autoimune como doença celíaca não serviria o mesmo protocolo para uma pessoa que tem lúpus, que é outro tipo de doença. Então a gente precisa necessariamente deste acompanhamento mais de perto do profissional da nutrição. Certo. De modo geral, existem alimentos que devem ser evitados? Sim, de modo geral, a gente pode sempre optar pela alimentação saudável. O quê? Evitar alimentos em excesso. O que é esse excesso? O excesso de gorduras, o excesso de produtos à base de açúcares refinados, como o açúcar branco de mesa, os produtos com trigo, que são não trigo integral, o trigo branco. O trigo branco ele é um trigo refinado, então é bom a gente evitar o consumo desses alimentos e optar por uma alimentação mais saudável possível. Com isso você melhora a sua qualidade de vida e suscetivelmente, a qualidade de uma patologia que esteja inserida em você. Fernando, a gente pode dizer que a alimentação ela pode ajudar na saúde dessa pessoa que tem doença autoimune? Como eu estava falando aqui, sim, ela vai auxiliar. Como ela é um tratamento que complementa a saúde, no caso de uma pessoa que tem a doença celíaca, o tratamento vai auxiliar e vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa em 100%. Contanto que ela não ingira um alimento que vai fazer mal, no caso da pessoa celíaca, o glúten, ela vai ter uma qualidade de vida muito boa. Mas a nutrição em si vai fazer esse tratamento e vai fazer com que a qualidade de vida de uma pessoa que segue um tratamento alimentar, um plano alimentar, tenha uma maior qualidade de vida. Agora é difícil, né, para uma pessoa que tem uma alimentação e descobre que tem uma doença. Existe algum alimento que ela pode manter, que ela pode continuar mantendo a energia do corpo? Sim, a gente tem grupos alimentares. Os grupos dos carboidratos, que aí já estão as farinhas, o pão, o arroz, são os alimentos que dão energia. Nós temos que ter esses alimentos para dar energia. Nós temos também os alimentos que são considerados construtores, que são o quê? São as proteínas, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. São proteínas que darão a esta pessoa alimentos que construirão os músculos, parte muscular e outras mais. Então a gente, dando esses grupos de alimentos, como os carboidratos, as proteínas e os lipídios, a pessoa vai ter uma qualidade de vida muito boa. Certo, Fernando, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Nazaré Notícias. A gente espera ter esclarecido algumas das dúvidas das pessoas que têm doenças autoimunes, como a doença celíaca, que é uma delas. E se você tiver outras sugestões para o nosso quadro de nutrição, basta enviar para a nossa produção através do WhatsApp, o número 988023444. Eu volto com vocês aí no estúdio. O carnaval terminou e os balanços das operações durante o período começam a ser divulgados. No estado do Acre, a operação de carnaval da Polícia Militar foi considerada tranquila, com pouco mais de 100 ocorrências policiais e 71 pessoas conduzidas às delegacias da cidade. A Operação Carnaval no Acre começou no dia 2 de março e encerrou no dia 5, na terça-feira gorda. Nesse período, 122 ocorrências policiais foram registradas, 42 no município de Brasileia, 39 em Cruzeiro do Sul, 38 em Tarauacá e 3 em Rio Branco.
Ainda assim, a operação foi considerada tranquila, com 71 pessoas conduzidas até as delegacias da cidade. Entre homens, responsáveis por 73,24% das ocorrências, adolescentes, responsáveis por 14,8% delas, e mulheres, responsáveis por 12,68% das infrações registradas no período. Com relação ao trânsito, foram 60 autuações por embriaguez e apenas 10% resultaram na condução dos motoristas. A cheia do rio Parauapebas deixou 2 áreas isoladas na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. As comunidades Santo Antônio e Nova Esperança, que ficam cerca de 30 quilômetros de distância do centro urbano da cidade, estão isoladas porque o rio cobriu a principal estrada que dá acesso a elas. De acordo com a Defesa Civil, em todo o município já são 21 pessoas desabrigadas e outras 79 desalojadas por causa das cheias. A Defesa Civil orienta as famílias que vivem às margens do rio que acionem as equipes antes que a água invada as casas. E vamos voltar a falar sobre alimentação. De acordo com um estudo realizado por uma empresa internacional especializada no comportamento do consumidor, 33% das pessoas na América Latina optam pelo consumo de pratos congelados. No Brasil, essa é a opção de 61% dos consumidores. Mas será que os alimentos congelados têm o mesmo valor nutricional que os produtos frescos? Praticidade e economia. Esses são os fatores que levam o Wilson a consumir alimentos congelados. É uma opção, às vezes, que você tem, né? Às vezes é mais barato, muita coisa congelada de frango aí é mais barato. Por aí adiante, né? Tem muita coisa. E, às vezes, o congelado, hoje em dia, até a carne é congelada, né? Porque é obrigado a ser congelado, então a gente tem que estar nessa de comprar congelado também. Aparentemente, o produto é equivalente a alimentos frescos, mas quando se trata de valor nutricional, nem sempre é assim. Alguns alimentos sofrem perda desses nutrientes, outros alimentos nem tanto, mas a maioria sofre-se uma perda pequena. O que a gente pode considerar aí é que legumes, frutas e verduras, eles não devem ser congelados, porque eles têm uma facilidade muito grande de perder esses nutrientes. Na verdade, a qualidade sensorial do alimento é perdida. Sabor, textura, isso tudo é perdido durante o processo de congelamento. Ainda assim, o cuidado ao consumir e manusear esse tipo de produto é importante. Isso porque, se o alimento for congelado e descongelado mais de 2 vezes, pode perder em até 80% o valor nutricional. Agora, o senhor toma algum cuidado quando o senhor compra esse tipo de produto? Eu tenho, sempre tenho cuidado. Marca essas coisas, tá entendendo? Ver se está bem embalado, né? Isso é muito fundamental. Tá bem embalado. Primeiro você tem que resfriar o alimento, tirar do congelador e colocar na parte de baixo da geladeira, onde refrigera. Deixa por 6 horas, tira o alimento da geladeira e deixa ele descongelar por si só. Tá? Essa é a forma mais adequada. Você não pode esquentar, você não pode deixar ele no sol, que muita gente faz isso. Você tem que deixar ele descongelar naturalmente. Um cuidado que também deve ser dado ao congelar alimentos preparados em casa, já que, se expostos a uma substância chamada bisfenol A, o BPA, presente em plásticos, é capaz de causar alterações metabólicas em nosso organismo. O ideal é você congelar apenas uma vez. Se você vai fazer, por exemplo, 1 kg de feijão e vai consumir 200 gramas por dia, você porciona esse 1 kg de feijão em 5 vasilhames. Você não congela tudo e congela e descongela, congela e descongela. Isso também causa, você vai perder praticamente todo o nutriente do feijão, sem falar do sabor, da qualidade, que ele muda totalmente. O ideal é você porcionar em 5 vasilhas diferentes. Agora, será que se tomarmos todos esses cuidados, alimentos congelados podem ser consumidos? Pode sim, não tem problema não. É só você fazer o procedimento certo e é uma forma mais segura, né? Você está preservando o seu alimento durante um período de tempo e você está evitando também comprar fast food, comidas prontas e até segurança alimentar, para você mesmo estar preparando. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens
para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. O descarte regular de resíduos sólidos pode trazer benefícios. Belemense deve pagar mais caro pelo pescado. No Dia Internacional da Mulher, o que comemorar? E no bate-papo musical, o trabalho da cantora Gabi Nascimento. Perdi você, não tente entender, ainda te amo. Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre meio ambiente. O descarte irregular de resíduos sólidos pode gerar inúmeros problemas para a população e para o meio ambiente, como alagamentos, contaminação do solo e proliferação de doenças. Mas, se o resíduo for manuseado de forma correta, pode até contribuir para a produção de um cimento mais sustentável. Os resíduos sólidos são todos os materiais que resultam das atividades humanas. Eles podem ser classificados como domiciliar, público ou como especiais, quando são gerados na construção civil, no serviço de saúde e na indústria. E são eles que são tratados no lugar em que a Eliana trabalha. Sim, classe 1, classe 2. O resíduo classe 1 nós temos o contaminado, o não contaminado, né? E nós temos os resíduos serviço de saúde, que são os hospitalares. Além disso, nós temos as lâmpadas, baterias, periféricos, que chegam para nós também. Como são materiais muitas vezes perigosos e contaminados, esses resíduos devem ser tratados de uma forma diferente. Cada um vai para a sua área de triagem, né? Nós temos a área da blindagem, temos a área de incineração e temos a área de lâmpadas. Então, cada tipo de resíduo ele tem a sua destinação adequada e a sua área também. Quando é verificado que o resíduo precisa passar pela blindagem, isso quer dizer que ele será totalmente descaracterizado, uma das formas de tratamento. Esse é o local onde os resíduos são tratados. Aqui estão armazenados os resíduos líquidos e sólidos que chegam até a empresa e que mais tarde se transformam num blend, depois de passar por aquela esteira. A blendagem, ela é a oportunidade que a gente tem de recolher os resíduos e nós passarmos por um processo de segregação e trituração desses resíduos. Depois a gente leva ele para uma esteira para passar por um processo de trituração desse resíduo, que é um primeiro passo de nós fazermos a descaracterização desse resíduo. Na sequência dessa esteira, esse resíduo vai diminuir esse tamanho dele um pouco mais, que a gente vai colocar ele no moinho. Depois ele vai para o blend propriamente dito, onde no blend a gente vai fazer uma grande mistura. Esse material ele vai ser agregado nesse que a gente fala grande mistura do bolo, no nosso linguajar interno, que a gente coloca borras de tintas, borras oleosas, thinner. A gente faz essa massa, a grande massa, e daqui a pouco a gente vai destinar esse material para uma empresa que ela recebe isso, para levar em consideração já por material de uma cimenteira, mas isso já fica fora do estado do Pará. Um jeito de agregar valor ao que seria descartado, contribuindo ainda para a produção de um cimento mais sustentável. Com certeza, um cimento sustentável e a gente fazendo um trabalho da redução dos resíduos no meio ambiente, né? Fazendo parte de uma produção de um material que vai servir para a população, que é o cimento. Algo que só pode ser alcançado depois de um procedimento complexo, que não pode ser feito em casa. Empresas preparadas, né, com certificações adequadas, empresas que estejam habilitadas a manusear esse material e com equipamentos adequados. Não pode ser qualquer um, porque como são materiais que são contaminados, as pessoas têm que estar preparadas para receber e fazer a condução adequada a cada tipo de resíduo. Com o início da quaresma, muitas pessoas optam pelo consumo do peixe, mas para manter esse costume, o consumidor belemense deve pagar mais caro este ano. Nos últimos 5 meses, o valor do pescado aqui em Belém aumentou mais de 25%.
Os dados são do Diese Pará, que semanalmente avalia os preços dos pescados praticados nos mercados municipais de Belém. De acordo com o último levantamento, entre os meses de setembro de 2018 a janeiro deste ano, os valores em que os peixes estavam sendo comercializados na capital aumentaram significativamente. Entre os pescados que apresentaram elevação de preço estão Curimatã, com alta de 26,31%, o bagre, com aumento de 20,40%, pescada-gol, com alta de 16,80%, pratiqueira com alta de 14,74%, filhote com aumento de 6,55% e dourada com alta de 6,4%. Para o Diese, a tendência é que até o início da Semana Santa os preços voltem a subir. E agora vamos falar de educação. Os candidatos que não foram selecionados nas primeiras 2 chamadas do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm até hoje para manifestar interesse em participar da lista de espera do programa. Para confirmar que desejam concorrer à vaga no ProUni, os interessados devem acessar o site prounialuno.mec.gov.br até às 23h59 de hoje, dia 8 de março. Com isso, o estudante pode concorrer a bolsas de estudos parciais e integrais, que cobrem 50% e 100% da mensalidade de universidades privadas. Podem participar do programa ex-alunos que fizeram ensino médio em escola pública, bolsistas em colégios particulares, pessoas com deficiência e professores da rede pública. Com exceção dos docentes, todos devem comprovar renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo, caso o candidato queira concorrer à bolsa integral, ou de até 3 salários mínimos, caso tenha interesse na bolsa parcial. A lista dos candidatos aprovados na lista de espera será divulgada no dia 11 de março pelas próprias instituições de ensino, sendo que nos dias 12 e 13 de março, os pré-selecionados nessa etapa devem comparecer à universidade onde estudarão para comprovar as informações pessoais. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para este final de semana em municípios da Amazônia. Na cidade de Curuçá, o final de semana terá muitas nuvens e chances de chuva no período da noite. A temperatura deve variar entre 24 a 29 graus. No município de Óbidos, o tempo fica parcialmente nublado no sábado. No domingo, o dia será encoberto com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. A temperatura mínima prevista será de 26 graus, com máxima de 35. Em São Caetano de Odivelas, também no Pará, a previsão é de tempo firme pela manhã e chuva forte durante a noite. A temperatura mínima será de 23 graus, com máxima de 29. No município de Carutapera, no estado do Maranhão, o sábado será de céu encoberto, assim como no domingo. Não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 24 a 29 graus. Em Ji-Paraná, Rondônia, o sábado será de tempo parcialmente nublado. No domingo, o tempo fica encoberto. Os termômetros marcam temperatura mínima de 21 graus, com máxima de 28. Em Rio Branco, no Acre, o tempo fica aberto durante todo o final de semana. Há previsão de pancadas de chuva em pontos específicos da capital. A temperatura deve variar entre 24 a 31 graus. Em Macapá, uma exposição fotográfica pretende evidenciar mulheres em profissões nas quais os homens são maioria. Priscila Pinheiro tem mais informações sobre a mostra. A exposição Trabalho de Mulher conta com 20 fotos produzidas pela fotógrafa Luciana Macedo. As imagens buscam retratar e valorizar o profissionalismo feminino. Os interessados podem visitar a exposição a partir do dia 11 de março, de 7h30 da manhã até as 14h30 no prédio do Fórum da Comarca de Santana. E agora vamos conferir a agenda cultural para este final de semana. Neste sábado, o trio Igarité toca Tropicália e outros sambas. A banda traz ritmos ecléticos e guitarradas elétricas como estilos musicais. O show será neste sábado, dia 9 de março, a partir das 22 horas, na Casa do Fauno. Mais informações podem ser adquiridas pelo contato
99802-2322. O curta-metragem intitulado De Pretas, um piloto para uma websérie homônima, está em cartaz no Cine Olímpia até o dia 9 de abril. O filme narra a história de duas mulheres negras sob suas diferentes visões de mundo e realidades. A exibição do curta é sempre às 18h20 no Cine Olímpia. A entrada é gratuita. Até o dia 14 de março segue aberta a exposição Eu Te Meriti. A mostra é do artista Francelino Mesquita, que propõe uma reflexão a partir do Meriti, que possui grande valor sociocultural em nosso estado. A exposição poderá ser visitada com entrada franca aos sábados de 9 às 13 e de segunda a sexta-feira de 14 até às 19 horas no Museu de Arte do CCBU, que fica localizado na Travessa Padre Eutíquio, número 1309. No Acre estão abertas as inscrições para a 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Professores e alunos das redes públicas estaduais e municipais podem se inscrever até o final do mês de abril. Priscila Pinheiro tem mais informações. O tema da Olimpíada de Língua Portuguesa é O Lugar Onde Vivo. O objetivo é apoiar professores da rede pública no aprimoramento da leitura e da escrita dos alunos. Os interessados devem se inscrever até o dia 30 de abril pelo site www.escrevendofuturo.org.br. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Vamos agora falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Hoje, em todo o mundo, se celebra o Dia Internacional da Mulher, uma data instituída desde os anos 70 como forma de lembrar a luta diária das mulheres por igualdade e respeito. Reivindicação que ganha um novo significado devido aos altos índices de violência contra o público feminino. Confira na reportagem de Juliana Brito, com imagens de Fábio Nascimento. O Dia Internacional da Mulher foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1975, mas começou a ser celebrado antes disso, quando mulheres das fábricas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa começaram uma campanha para reivindicar melhores condições de trabalho. O tempo passou, conquistas foram alcançadas. E então, temos motivos para comemorar esse 8 de março? Sim. Acho que não. Em algumas situações não, porque o direito das mulheres ainda não são visíveis perante a sociedade, principalmente no caso de abusos em que as mulheres são acometidas de feminicídio. Violência que tem vitimado muitas pessoas do sexo feminino. De acordo com o relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, mais de 4,6 milhões de mulheres sofreram agressão física no último ano. Com relação à violência de qualquer tipo, o número chega a 16 milhões, o que significa que, em média, 1.830 mulheres sofreram algum tipo de agressão por hora no país, um cenário percebido em Belém. Aumentou bastante nos últimos anos. Não sabemos explicar exatamente qual é o motivo desse aumento dessa demanda, mas ela é real, né? E eu acredito que sejam diversos fatores. Seria o aumento da violência de uma maneira geral, então a violência doméstica vai no mesmo rumo, a situação da divulgação, né, da ampla divulgação que está sendo feita, então as mulheres estão tomando conhecimento dos direitos que elas têm, né, elas aprendem ao local correto onde elas vão procurar ajuda, e isso acaba aumentando também a demanda, porque a violência doméstica ela sempre existiu. Ela só não era tão divulgada, tão falada, e as mulheres não tinham essa consciência, e também por questões também de dependências de maneiras diversas, acabavam ficando tolhidas em fazer as denúncias. Atualmente as mulheres estão muito mais empoderadas, né, como se costuma dizer, então isso facilita também. O fato de elas se sentirem mais independentes daquele homem, daquele agressor, facilita com que elas também façam as denúncias. A Divisão Especializada de Atendimento à Mulher acolhe denúncias referentes a todos os tipos de violência contra a mulher. Violência física, psicológica, sexual, matrimonial e moral. Todas classificadas de acordo com o artigo 7 da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, uma das pioneiras no amparo à mulher vítima de violência.
Desde 2006, com o advento da Lei Maria da Penha, houve uma atenção maior para esses casos e houve, de fato, uma série de leis interessantes e que trazem uma atenção para essa questão, como é o caso da Lei do Feminicídio e, mais recentemente, a lei que fala da importunação. Mesmo assim, as punições no caso de violência contra a mulher no âmbito doméstico ainda não são efetivas no país. Não é fácil você conseguir provas daquele crime. Como a mulher que acusa, que tem que fazer a prova, muitas vezes ela se vê numa situação que ela não consegue apresentar provas, né? E aí isso dificulta também o nosso trabalho de apuração. Por quê? Normalmente são testemunhas, que são necessárias. Muitas vezes as testemunhas até presenciaram alguma coisa, mas não querem se envolver. E de alguma maneira mentem ou se omitem, enfim, não colaboram com o trabalho da justiça. E tem aquelas situações também que não tem testemunha, que não tem prova. Como os crimes de violência doméstica normalmente ocorrem no âmbito doméstico, dificilmente você vai ter realmente uma testemunha válida. Por quê? Às vezes ocorre num ambiente entre quatro paredes onde está só o casal. E às vezes tem testemunha, mas as testemunhas às vezes são filhos, são crianças, que também não seriam testemunhas válidas. Então, esse tipo de dificuldade realmente reflete na punição, no final, numa condenação, né? Porque se você não tem provas suficientes do que você está alegando, como é que aquele agressor vai ser punido de maneira satisfatória? Entre os anos de 2017 a 2018, o número de boletins de ocorrências registrados na Divisão Especializada de Atendimento à Mulher diminuiu 10,13%, mas o número de inquéritos instaurados aumentou 11,4%, o que prova que as denúncias estão sendo apuradas a fundo. Se a mulher denunciar enquanto é tempo, ou seja, no início dessa escala, dessa graduação de violência, a chance dela ser vítima de um crime potencial mais elevado é muito menor. Então, isso facilita muito. E muitas vezes também o agressor, ele pensa duas vezes, né? Olha, eu vou continuar cometendo, espera lá, eu estou sendo investigado, existe uma apuração, eu posso vir a ser condenado. Isso também é uma forma de prevenir que algo aconteça. Mas se a mulher não relatar, se nós não tomarmos conhecimento, nós não vamos poder fazer nada. E essa mulher vai continuar sendo vítima. Uma lei por si só não resolve o problema, principalmente no aspecto punitivo. As leis que têm surgido são leis muito punitivas, muito focadas no aspecto da responsabilização criminal. E a própria Lei Maria da Penha, contudo, em que pese ela tem um aspecto da responsabilização criminal, ela tem outras preocupações também, como a preocupação com a prevenção, com a estruturação dos serviços. E isso é fundamental. Nós não temos o enfrentamento da violência, a gente não muda a sociedade que nós vivemos. Por isso que a Lei Maria da Penha e várias convenções internacionais falam da importância, por exemplo, da educação baseada no gênero, do debate de gênero nas escolas, né, para que as pessoas compreendam de que forma a sociedade constrói os homens e mulheres, como muitas vezes são reproduzidos comportamentos que são desiguais, estereótipos de que a mulher tem que ficar em casa, de que a mulher tem que cuidar da cozinha. Então é muito importante que a gente tenha uma educação diferente também, uma educação que descortine essa visão tradicional de homem e mulher também, de que a mulher tem que ser dominada, de que o homem que domina, que o homem tem que ser agressivo, para que a gente tenha outras relações, né? Quem sabe assim, as mulheres terão o que tanto desejam. Eu quero que as mulheres sejam mais expressivas, porque elas ficam privadas pelo fato da sociedade hoje recriminar as mulheres. Ela é paraense e vem crescendo no cenário musical do nosso estado. Gabi Nascimento é a convidada do nosso bate-papo musical desta sexta-feira. E o nosso bate-papo musical dessa semana é com a cantora Gabi Nascimento. Ela que tem apenas 15 anos de idade, mas que já vem conquistando o público paraense. Tudo bem, Gabi? Tudo ótimo. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço pelo convite. Gabi, começou com 3 anos de idade. Como é que foi isso? A primeira vez que eu cantei, assim, eu tinha 3 anos de idade, foi no meu aniversário de 3 anos. E eu cantei junto com meu avô, uma música do Roberto Carlos. E aí foi então que a minha família viu, nossa, ela canta. E desde então eu participava de todas as festas de família, eu cantava junto com a bandinha do meu avô. E por aí foi, até que estou aqui hoje. E é uma coisa que tu gosta, que tu almeja mesmo? É o que tu te vê fazendo daqui a 10, 20, 30 anos? Sem sombra de dúvida. Estou trabalhando cada dia mais para esse sonho que eu tenho desde criança se realizar. Perdi você, não tente entender, ainda
ainda te amo. Perdi você, não tente entender. Ainda te amo. Perdi você, sem razão, sem querer. Agora, quais são as tuas influências? Como é que surgiu? Cantas muito MPB. Como é que surgiu esse interesse por esse estilo musical? Não é muito comum na tua idade, né? É a minha mãe. Foi a pessoa que mais me influenciou para essa direção do MPB, porque desde pequenininha eu escuto na minha casa, meus avós, a minha mãe, meu tio escuta muito, então foi automático. Eu comecei a pegar gosto por isso e é o que eu amo cantar, é o estilo que eu mais amo cantar. Uhum. Mas também surgiu a oportunidade de gravar um videoclipe de um clássico para esse. Como é que foi essa experiência? Foi incrível. Eu confesso que eu nunca me imaginei gravando um vídeo e estar lá, ver o vídeo pronto depois, foi muito gratificante. Eu fiquei muito feliz mesmo com a oportunidade. E quem ainda não assistiu é o vídeo da música Quem Não Te Quer Sou Eu, do Firmo Cardoso. Quem não te quer sou eu, meu coração dilacerou e tudo se perdeu. Você teve a chance de ter um romance, mas machucou, magoou, morreu. E agora sou eu que não volto atrás. Quem não te quer sou eu. E como é que é a receptividade do público? O teu público ele é mais adolescente, ele já é mais adulto? Como é que é essa tua relação com o público? Tem muita gente da minha idade, alguns amigos e tal, e tem muita gente que começou a ouvir esse estilo de música e disse que era por minha causa. E eu fiquei muito feliz, mas a maioria é uma galera mais velha. Por ser algumas músicas mais antigas, é um pessoal mais velho, mas eu também gosto de cantar essas músicas que estão na boca do pessoal adolescente também. Só ficaram as lembranças. Quando você foi, levou de mim a vontade de amar. Agora, Gabi, quais são os planos para o futuro? O que a gente pode esperar da Gabi futuramente? Bom, eu tô com 2 projetos novos. A gente vai entrar em estúdio para montar o arranjo. Foi uma música que eu ganhei de presente do Nivaldo Fiuza. E ainda vou entrar em estúdio novamente para gravar algum novo single, mas surpresa. Então ainda vem muita coisa boa por aí, né? Onde é que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Eu tenho um canal no YouTube que o nome é Gabi Nascimento, só pesquisar lá. E no Insta eu sou Gabi Nascimento _. Se tem muitos problemas eu sei, eu tenho medo no coração. Congelado vendo você vazar, bato na tua porta, podemos recomeçar. Talvez um dia a gente se resolva, talvez tu seja mais uma cicatriz. Mas sempre que falam de ti, lembro... Ok, então muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Muito sucesso na carreira, que tu consiga alcançar muitos e muitos fãs. O Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!